Muito feliz em estar com você aqui nessa noite. Estive com vocês no carnaval, feriado, no congresso de vocês. E já estava com saudade. Amém? Como o pastor Lucas disse, eu sou de Belo Horizonte. Trago aqui o abraço dos meus pastores, pastor Márcio Valadão, sua casa, pastor André, toda a sua família. E atualmente eu sirvo responsável por todos os grupos pequenos de Lagoinha e também sirvo na Lagoinha Savassi, que é uma missão, uma igreja que nós abrimos há 1 ano e um pouco mais de 7 meses, vai fazer 1 ano e 8 meses agora. E graças a Deus, Deus tem feito um trabalho sobrenatural ali. Já são centenas de pessoas se reunindo ali toda semana. Já temos uma média ali de mais de 1000 pessoas. Um trabalho que é feito dentro de uma antiga boate. Eu disse isso aqui, eu acho, quando eu estive com vocês. Esteja orando por nós, esteja orando por mim. Se você quiser saber mais do trabalho, depois você siga aí nas suas redes sociais, Lagoinha_Savassi, ok? Feche os seus olhos, eu quero orar por você, que eu estou doido para pregar nessa noite. Pai, o que importa nessa noite é que o teu filho seja completamente exaltado no nosso meio. Que o teu Espírito Santo, que já sentimos, possa se sentir livre nessa noite, a falar em cada coração, a ministrar sobre as nossas vidas, para que o início dessa semana possa ser marcada pela tua glória, Senhor. Não queremos outra coisa e não temos outra motivação senão, Senhor. Não estamos aqui pelo fato de estarmos talvez de férias. Não estamos aqui por uma programação anual da igreja local. Não estamos aqui porque há algumas pessoas de outras cidades ministrando. Estamos aqui por causa do Senhor. Estamos aqui para exaltar o teu Filho Jesus. Estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. Essa é a nossa motivação. Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio. Que tudo seja para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Abra sua Bíblia comigo. Estava esperando esse momento, gente. Achei que vocês tinham esquecido. Vamos de novo? Abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 19. Glória a Deus. Que você seja cada dia mais sedento pela palavra de Deus. Quantos já podem sentir o Senhor nessa noite? Abra o seu coração, porque Ele tem mais. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 19, a partir do verso 1, eu quero ler até o versículo 21 com você. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos,
veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos, os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram viam e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e o queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Pai, essa é a tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que tem ardido no meu coração. É muito interessante pensarmos nessa noite a respeito do nosso papel, e é sobre isso que eu quero falar. Um sermão que tem como tema cumprindo o meu papel. É muito interessante pensarmos no papel da igreja local, no papel de uma juventude, no papel dos ministérios que nos encontramos e participamos e frequentamos e atuamos. Você já parou para pensar sobre o seu papel? E constantemente você faz reflexões a respeito se de fato você tem cumprido o papel ou até mesmo o propósito que Jesus tem para você. Mas eu quero começar nessa noite falando do papel do cristão ou da igreja local. Existe um propósito pelo qual uma igreja é aberta,
um pequeno grupo é aberto, um cristão recebe a revelação de Jesus. Existe um propósito para isso. E o propósito de uma igreja, ou o propósito de um cristão, não é outro senão anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Mas para isso eu quero que você entenda o que significa Evangelho. Evangelho não significa outra coisa senão uma boa notícia. Mas não é uma boa notícia ao seu respeito. Isso é testemunho. É uma boa notícia a respeito de Jesus Cristo. É uma notícia que fala dele e não fala de nós. O papel da igreja local não é outro senão anunciar a boa notícia, ou seja, anunciar o Filho de Deus. E é muito interessante que essa notícia, ela não é uma notícia qualquer. Ela não é como uma notícia que vemos em um jornal, em um noticiário, não. Essa notícia, ela salta do âmbito natural e ela entra no âmbito sobrenatural, porque essa notícia é capaz de restaurar pessoas. Não é simplesmente contar a respeito de algo. É uma notícia que é capaz de transformar a vida de uma pessoa. E essa notícia, uma vez anunciada, ela tem um propósito. E qual é o propósito do anúncio dessa notícia? Restaurar o relacionamento do homem com Deus por meio de Cristo. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer que não há mediador entre Deus e o homem, senão o homem Jesus Cristo. Porque essa notícia, ela é capaz de restaurar o relacionamento que foi perdido pelo pecado do homem para com Deus por meio do Filho de Deus. Esse é o nosso propósito. Restaurar relacionamentos. Não relacionamentos a priori, sentimentais, familiares, não. Ainda que esses relacionamentos consequentemente também serão restaurados. Mas o principal relacionamento que é restaurado a partir do anúncio dessa notícia é o relacionamento do homem com Deus por meio daquele que foi anunciado, Jesus Cristo. Essa notícia, ela entra no sobrenatural. Não é um simples Jesus te ama. É uma notícia que fala da morte de cruz, da ressurreição. E por meio do Espírito Santo, há confissão, há arrependimento, porque é Ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Preste atenção. Quando você entende isso, o seu papel, ou o que você está fazendo aqui nessa noite, ou porque há um grupo pequeno na sua casa, você entende que o seu papel não é outro senão restaurar relacionamentos de pessoas com Deus por meio do Filho de Deus. A primeira pergunta que eu te faço nessa noite: se você não tem visto relacionamentos de pessoas sendo restaurados para com Deus, talvez é porque essa notícia não tem sido a respeito de Jesus Cristo. Porque é impossível anunciar o Filho de Deus e não haver restauração, e não haver restauração de um relacionamento perdido. Esse é o nosso papel. E a igreja do primeiro século entendeu isso. A Bíblia vai dizer que eles pregavam com propriedade a respeito do Filho de Deus. Eles não pregavam de um Deus que estava vivo e morreu. Eles pregavam de um Deus que morreu e que estava vivo. É diferente. Nós não pregamos de um Deus que estava vivo e morreu.
Nós pregamos um Deus, o Filho de Deus, que morreu e hoje está vivo. E eu quero te dar uma notícia: Ele está aqui por meio do Espírito Santo. Ele está aqui. Essa notícia transforma essa cidade. Preste atenção. Mas eu li com você o momento onde o apóstolo Paulo chega numa cidade chamada Éfeso. E é muito interessante quando entendemos o nosso papel de restaurar relacionamentos. Mas não é simplesmente uma decisão de anunciar. Existem algumas condições para que esse anúncio de fato restaure uma cidade e que faz de uma igreja relevante. A Bíblia vai dizer que Paulo chega em Éfeso. Ele faz uma pergunta para aquelas pessoas, perguntando se eles conheciam o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles não conheciam o Espírito Santo, e você conhece essa história. A Bíblia diz que Paulo lhe impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. O primeiro ponto de uma igreja que quer restaurar uma cidade por meio do anúncio do Filho de Deus, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Você já parou para pensar que a igreja do primeiro século, ela inicia com uma certeza de quem Jesus era, porque até a morte de cruz, a igreja, os discípulos ou até mesmo a multidão não tinha plena certeza de que Jesus era o Filho de Deus, porque a mesma multidão que o seguiu foi a mesma multidão que disse: crucificam. Mas a partir do momento que Jesus ressuscitou dentre os mortos, essa incerteza acaba, é sanada. Agora eles sabiam verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus. E a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela só dá início a partir do momento que eles passaram a ter essa certeza. Mas não bastava essa certeza. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2 que desceram sobre eles o Espírito Santo. Agora não tinham mais apenas a convicção ou a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Eles tinham também o Espírito Santo sobre eles. Agora eles tinham discernimento, eles tinham visões, eles tinham profecias. Eles andavam sob a direção do Espírito Santo. Por isso que eles se reuniam no templo, partiam o pão de casa em casa. Era uma igreja relevante, e acrescentado todos os dias os que iam sendo salvos. Porque quando uma igreja entende que o seu papel é restaurar relacionamento do homem com Deus por meio de Cristo, não pelo meio dos nossos braços, não por meio das nossas placas, não por meio das nossas redes sociais, mas por meio do anúncio do Filho de Deus, por meio do anúncio do Filho de Deus. Mas para que ela seja relevante, a Bíblia vai dizer que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Intimidade, busca intensa. Um dos textos mais lindos que eu gosto da Escritura Sagrada é o texto que Jesus está no Getsemane, e ele diz: se possível, passe de mim esse cálice. Eu já vi tantas pessoas pregando esse texto, falando da humanidade de Jesus, que Jesus faz esse clamor e essa oração pelo fato dele estar abatido fisicamente, ou pelo fato dele não querer, ou ele está correndo da morte de cruz. Eu não entendo esse texto dessa forma. O que faz Jesus diante de Deus
naquele jardim, fazer um clamor dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não é porque Jesus estava cansado fisicamente ou abatido fisicamente. E por que ele se separaria? Porque naquele momento ele precisava tomar sobre ele o meu e o seu pecado. E a única coisa que separa o homem de Deus é o nosso pecado, é o pecado. E Jesus ia se separar do seu Pai. Em outras palavras, ele está dizendo: Pai, eu não quero me separar de você. Eu não aguento ficar nem sequer 3 dias sem a tua presença. Não me deixa. Por isso ele diz: Pai, passe de mim esse cálice. Pai, eu não quero me distanciar. Eu sei que eu vou pegar ou vou tomar sobre mim o pecado da humanidade. Mas eu não estou aceitando a hipótese de me separar de você, de ficar distante. O que quer dizer isso? Uma intimidade entre o filho e o seu pai. Não há nada que faz de um cristão mais relevante do que uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu quero te dizer, ser cheio do Espírito Santo não é falar em outras línguas. Ser cheio do Espírito Santo não é apagar a luz no momento do louvor. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que um arrepio. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma intimidade incondicional, uma intimidade profunda com Deus. Profunda, a ponto de virarmos para Ele e falar: Senhor, passe de mim o cálice, porque eu não aceito a hipótese de me se separar de você, de andar distante. Nós não pecamos porque nós não podemos. Nós não pecamos porque não queremos. Não é uma questão de não poder, é uma questão de amor e temor. Preste atenção. O que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, primeiramente, é sobre o seu propósito, ou por que você foi chamado. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 19 que aquela igreja passou a ser relevante a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo. Mas o interessante é que não é somente por meio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Paulo, ao impor as mãos sobre aqueles discípulos, aquelas pessoas, eles foram completamente cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quando Paulo sai dali, Paulo começa a ensinar na sinagoga e posteriormente abre uma escola chamada Escola de Tirano. Isso traz uma realidade para mim, que para um cristão ser relevante não basta somente ser cheio do Espírito Santo, não basta somente orar 24 horas, não basta somente frequentar tantos cultos. Mas o texto traz uma realidade para mim, que para eu e você sermos relevantes, além de sermos cheios do Espírito Santo, precisamos também sermos conhecedores da Escritura Sagrada. A Bíblia diz que Paulo impõe as mãos, mas não fica por aquilo. Ele começa a ensinar. Ele fica 2 anos ensinando a Escritura. Deixa eu te perguntar nessa noite, irmão, qual tempo você tem se dedicado à Escritura Sagrada? Quantas vezes perdemos o nosso tempo lendo livro de autoajuda, mas não conhecemos verdadeiramente os contextos, a Escritura Sagrada? O que vai fazer você um cristão relevante é ser cheio do Espírito Santo, e além de ser cheio da palavra, conhecedor de Jesus. Como que você vai defender alguém se você não o conhece?
Como que você vai argumentar para um professor se você não conhece a respeito daquele que você está argumentando e defendendo? Para que haja defesa do cristianismo, precisamos conhecer profundamente por meio da palavra a respeito do Cristo. O que vai fazer eu ter um trabalho relevante numa região boêmia de Belo Horizonte, como ministrado pelo pastor aqui no início do culto? O que vai fazer dessa juventude transformar essa cidade não é outra coisa senão ser cheia do Espírito Santo e conhecedora da Escritura, ter sede da palavra, conhecer Jesus. Quantos de nós não sabemos até mesmo por que Paulo escreve as cartas às igrejas? Não sabemos o contexto dos evangelhos. Não temos a dimensão que Mateus escreve aos judeus numa perspectiva de Jesus como rei, que Marcos escreve aos romanos numa perspectiva de Jesus como servo, que Lucas escreve aos gregos numa perspectiva de Jesus como homem perfeito, que João escreve um evangelho universal na perspectiva do verbo que foi encarnado. Quando você conhece a Escritura, você sabe como você lê, você sabe o que está lendo. Talvez o que faz de muitas igrejas ou de muitas juventudes não ser relevantes é porque não tem um equilíbrio, ou é cheio do Espírito Santo demais, mas apática no conhecimento bíblico, ou às vezes conhece Bíblia demais, mas não é cheia do Espírito Santo, não se dedica à oração, não se dedica à intimidade, ao devocional, à oração. Precisamos ter um equilíbrio. A mesma intensidade que buscamos o Espírito Santo tem que ser a mesma intensidade que buscamos e lemos a Escritura, não para que seja uma rotina, não porque era uma obrigação, não é porque é preciso ler, mas é porque eu preciso conhecer a respeito do Deus que eu sirvo, a respeito do Cristo que eu defendo. E somos levados por simples palavras de que podemos ou não podemos, de que Jesus é um conjunto de regras, mas que na verdade Ele não passa de um estilo de vida. O que eu quero fomentar no seu coração nessa noite é alinhar o seu coração ao coração de Deus. E a relevância da igreja do primeiro século, a Bíblia vai dizer que quando eles foram cheios do Espírito Santo e receberam o ensinamento por meio da escola de Tirano, a Bíblia vai dizer que eles começaram a ir para as praças públicas, confessando seus pecados publicamente, porque não tem como não haver avivamento se uma multidão é cheia do Espírito Santo e conhecedora da Escritura Sagrada. É nítido, irmão, quando você olha para uma pessoa ou conversa com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, é nítido quando você conversa com uma pessoa que é conhecedora da Escritura, que sabe o que está falando. Todo mundo admira isso, mas muitas das vezes não passamos de admiração e não nos colocamos a ser assim também. Eu venho aqui nessa noite ministrar sobre vocês a respeito de uma geração que está lá fora,
e que o relacionamento daquelas pessoas que estão lá fora precisam ser restaurados com Deus, e a única forma é por meio de Cristo. E para que façamos isso, precisamos ser cheios do Espírito Santo e conhecedores do Cristo que vamos anunciar. A palavra, de capa a capa, a Escritura fala do Filho de Deus, da criação ao fim de todas as coisas. O Filho de Deus é exaltado. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11, no verso 36, ele vai dizer: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Eu quero te dizer, meu irmão, o seu trabalho é pretexto, a sua empresa é pretexto, porque nós não fomos chamados para outra coisa senão para restaurar relacionamentos de homens com Deus por meio de Cristo. Você tem essa empresa para Cristo estar lá com você. Quantas vezes nós separamos? Não, isso aqui é secular, isso aqui é de Deus. Isso é a mesma coisa de dizer, fala: Senhor, Jesus, fica aqui um pouquinho, eu vou ali trabalhar na minha empresa, daqui a pouco eu volto. Eu quero te dizer que Jesus quer acesso ao seu trabalho, à sua faculdade, à sua empresa. Não existe essa questão de secular ou santo. Aquele que conhece o Filho de Deus, tudo é santo, tudo é santo. Preste atenção, irmão. Vocês acham que foram plantados nessa cidade à toa? Que Jesus permitiu vocês terem essa estrutura à toa? Existem pessoas lá fora, como vocês estavam há alguns dias, e por meio da notícia anunciada, o seu relacionamento com Deus foi restaurado por meio de Cristo. Ele precisa ser exaltado. Não é você mais quem vive, é Ele que vive em você. Não fostes vós que me escolhestes, foi Ele que escolheu a vocês. A Bíblia vai dizer, fazemos uma pergunta: por que vivemos? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer: não vivemos para outra coisa, senão para anunciar aquele que morreu e ressuscitou. Não vivemos mais para nós mesmos. A Bíblia vai dizer: vivemos para aquele que morreu e ressuscitou. Eu quero trazer algumas reflexões ao seu coração nessa noite. Primeiro, se as pessoas que estão ao seu redor, o relacionamento delas não estão sendo restaurados com Deus, é porque ou você tem anunciado a notícia errada, ou você não a tem anunciado. E o que faz você anunciar com intrepidez, entregar sua vida, abraçar a igreja local, abrir a sua casa, doar o seu carro para o evangelho, para trazer pessoas para a igreja, se disponibilizar? A Bíblia vai dizer a resposta para nós, para que aconteça um avivamento: quando formos cheios do Espírito Santo e cheios da palavra de Deus. Não é à toa que Paulo impõe as mãos e logo depois ele ensina por meio da escola de Tirano. Precisamos conhecer a Escritura, precisamos conhecer a palavra, precisamos de intimidade com Deus, de buscar a Jesus, de entrar no nosso quarto e buscar. Jesus fala. Essa semana estava eu no meu devocional por volta de 8 horas da manhã, somente eu e Deus, a minha esposa dormindo, e Jesus falava, eu escrevia tudo que Ele queria para a minha igreja local. Jesus fala, mas Ele fala por meio do Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quando você olha para sua casa, para sua família, você acha que ali tem pessoas que precisam de restauração no seu relacionamento com Deus? Se sim, o significado de evangelho é a boa notícia. A boa notícia que não fala de nós, fala a respeito de Cristo. Fale de Cristo, anuncie o Filho de Deus.
Fale dele. O problema é que nós retemos demais. Eu não sei se eu citei um exemplo aqui no início do ano, mas é como uma pessoa que quer comprar um celular, e ela não tem dinheiro, e ela junta o dinheiro para comprar então o seu bendito iPhone. E ela junta então R$3.000 para comprar o seu celular. E ela então chega numa loja, depois de tanto custo em juntar aquele recurso, acorda pela manhã, toma o seu banho feliz, vai comprar o seu celular que tanto sonhava. Ela chega na loja e fala para o vendedor: eu quero esse celular aqui que está na bancada. O vendedor diz: nós temos dele ali no estoque, eu vou buscar para você. O vendedor então busca aquele celular, mostra para a pessoa, e ela diz: é esse mesmo que eu quero, branco, desse jeito. E o vendedor vira para ela e fala assim: faz o seguinte então, pega o seu dinheiro, vai ali no caixa, paga o celular e vem com a nota fiscal que eu vou te entregar o seu celular. Aquela pessoa toda entusiasmada chega no caixa, tira o dinheiro em espécie, R$3.000, paga aquele celular. Ela sai com a nota fiscal, corre até o vendedor e vira para o vendedor e diz: aqui a nota fiscal, me dá o celular. O vendedor vira para ela e fala assim: não, eu não vou te entregar o celular. Aquela pessoa sabia que o vendedor estava brincando e diz: não, para de brincadeira, me entrega o celular. E o vendedor vira para ela e fala assim: não, eu não vou te entregar o seu celular, eu não estou brincando. Chama o gerente da loja porque eu quero o meu celular. Não, você não está entendendo, eu não vou te entregar o seu celular. Você pode chamar a polícia, o FBI, quem você quiser, mas eu não vou te entregar o seu celular. Você já parou para pensar que muitas vezes nós fazemos isso com Deus? Sabemos que Ele pagou o preço por nós, e nem sempre Ele recebe a suposta mercadoria, que é a nossa vida integral, que é o nosso coração. Muitas vezes nós viramos para Deus e dizemos: eu sei que você pagou o preço, mas eu não vou me entregar completamente. Meu irmão, se você está nessa chuva, entra de cabeça, mergulha, viva intenso em Deus. Você não pertence mais a você mesmo. Eu quero te dizer que aquela casa que você comprou não é sua, aquele apartamento não é seu, aquele carro não é seu. Você só cuida para Jesus, é dele. Que a partir dessa noite mais casa se abra para grupos pequenos aqui nessa noite. Que a partir dessa noite mais carros estejam disponíveis à obra de Deus para trazer pessoas. Que a partir dessa noite você possa ligar para aqueles parentes que se só vê no Natal e no velório. Nós não ligamos. Tios que são alcoólatras, primos que são viciados em drogas, estamos aqui no nosso gueto dentro da igreja, tudo é igreja, damos mais valor à palavra do pastor do que à palavra do nosso pai. Não valorizamos a nossa casa, a nossa família. Eu quero te dizer, quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana, depois que aconteceu tudo, que ela foi restaurada, a Bíblia vai dizer que Jesus falou assim: olha, vai para sua casa, anuncia o que eu fiz por você. Quando Jesus estava dentro daquele cemitério, Marcos capítulo 5, Jesus se encontra com um gadareno, ele expulsa aqueles demônios. No final da história, aquele endemoniado agora estava em perfeito estado. A Bíblia vai dizer que ele implora para que ele pudesse ir com Jesus, e Jesus diz para ele: olha, não, vai para a sua casa, abre lá uma célula na sua casa, fala do amor de Jesus para a sua casa. Outro dia virou uma moça para mim, eu tinha acabado de pregar num culto de sábado lá na Lagoinha, na sede. Virou para mim e falou assim: pastor, eu preciso falar com você. Eu falei: o que eu posso te ajudar? Ela, pastor, toda feliz, achando que eu ia sentir orgulho dela. Ela disse para mim assim: pastor, todo sábado eu peço meu pai para ir no culto, e todo sábado meu pai fala que não. Ele não é crente, mas toda vez que ele fala não, passa um pouquinho, ele sai de casa, vai para o boteco beber,
E então eu aproveito que ele saiu, eu tomo meu banho e corro para a igreja. Isso não é uma bênção, pastor? Eu falei, pois a partir de hoje eu estou te proibindo de vir na casa do Senhor se o seu pai não deixar. Quando você pedir o seu pai, você vai virar, e se ele falar não, você vai entrar para o seu quarto e não vai fazer birra também não. Não vai chorar também não, vai feliz, tá bom pai, então assiste um filme comigo, vamos sentar aqui no sofá, vamos comer uma pizza, e se ele quiser ir para o boteco, deixa ele, vai para o seu quarto, vai orar, vai ler a palavra, liga a televisão, vê pela Rede Super, faz o que você quiser, mas você não vai sair de casa sem a bênção do seu pai. Tá bom pastor, vou fazer isso. Não passou 3 meses, eu estava pregando em um outro culto lá na sede. Acabou o culto, essa menina, essa mesma moça chegou na frente e falou assim, pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei, lembro, você que veio um pouco mais de 2 meses, falando comigo que o seu pai não deixava. É pastor, mas hoje, na hora que deu umas 6 horas, eu perguntei para ele, pai, hoje eu posso ir no culto da juventude? E ele disse para mim, filha, que hora que é? E eu disse para ele, às 19h30, mas eu preciso sair agora porque eu preciso pegar o ônibus. E o pai dela disse, não filho, espera, a conta de eu jogar uma água no corpo, hoje eu vou com você. E ela disse para mim, pastor, sabe aquela hora que você fez o apelo e tinha um senhor aqui na frente? Era o meu pai. O que eu quero dizer, meu irmão? Precisamos valorizar aqueles que estão lá fora. Eu não estou dizendo para você compactuar com as suas amizades que não são cristãs. Eu não estou dizendo que não é para você priorizar a igreja local. Eu não estou dizendo que não é para você obedecer o seu pastor. Eu estou dizendo para você ser canal de restauração do relacionamento daquele que está perdido com Deus por meio do anúncio de Cristo. É isso que eu estou dizendo para você. É uma ligação que você vai fazer para o seu tio após essa noite, para o primo que você não conversa há muito tempo, aquele amigo de infância. Estamos aqui fechados no gueto. É o meu ministério. Quero te dizer, meu irmão, Jesus não chamou ninguém para viver o seu ministério pessoal. Jesus chamou para que eu e você dessemos continuidade ao ministério dele. Não existe nada nosso, é dele. Quando ele chama os primeiros discípulos, ele não chama para que os discípulos pudessem viver o ministério deles, mas para que os discípulos o ajudassem no ministério de Jesus. E a única coisa que vai fazer eu e você ser relevante é sermos cheios do Espírito Santo e conhecedores da Escritura Sagrada. A Bíblia vai dizer que depois que eles receberam o Espírito Santo, e Paulo dedicou 2 anos ensinando a Escritura Sagrada, um avivamento começou a acontecer naquela cidade. Existem tantas outras coisas que são importantes, mas todas estão fragmentadas diante dessas duas: a oração, a comunhão. Todas essas coisas é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Não há como você ser cheio do Espírito Santo e não se dedicar à oração, e não abraçar a igreja local. É consequência. Quantos aqui querem ter uma vida relevante? Quantos aqui querem cumprir o propósito de Deus? Todos os dias, quando eu abro ali aquela antiga boate, numa região boêmia de Belo Horizonte, eu faço uma pergunta para mim mesmo: para que eu estou abrindo? Estou cansado. E Deus claramente, por meio do Espírito, fala comigo, porque nessa noite relacionamentos serão restaurados com Deus por meio da notícia que você vai anunciar. Irmão, não é por nós, é por meio dele. Não é para você, é para ele. Evangelho é isso. É o anúncio dele. É restaurar relacionamentos com Deus. Jesus é o caminho, como o pastor Lucas disse aqui.
Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a verdade que é anunciada, Ele é a vida que é colocada a partir do anúncio e restaurada. A razão de estarmos aqui não é outra senão o Filho de Deus.